Olá meus amigos, meus irmãos em Cristo, é o pastor Carlos Souza gravando para vocês mais um vídeo aqui no canal. Peço que você se inscreva no canal, deixe o seu comentário e também deixe o seu like. Dúvida bíblica e teológica, pode escrever aí que a gente vai responder você na medida do possível, tá bom? Atendendo a pedidos, nós vamos falar sobre anjos. Hoje em especial nós vamos falar sobre se existem verdades realmente bíblicas que comprovam que Jesus é o arcanjo Miguel. Será que é verdade o que é ensinado pelo movimento adventista de Ellen White e seus seguidores? Será que é verdade o que é ensinado pelos testemunhas de Jeová? Essas duas igrejas, essas duas instituições religiosas e seus pregadores, seus teólogos ensinam que Jesus é o arcanjo Miguel e o arcanjo Miguel é Jesus. Ambas são a mesma pessoa. Mas a Bíblia fala sobre isso. Existe respaldo bíblico, respaldo escriturístico, teológico, para que essas afirmações sejam ditas? Bom, já digo a você de antemão que Jesus não é o arcanjo Miguel. O arcanjo Miguel não é Jesus, isso é antibíblico, isso é pura heresia das mais grosseiras, isso é equívoco teológico, doutrinário, pedagógico. Não existe nenhum texto no Novo Testamento que fale que Jesus é o arcanjo Miguel, não existe comprovação bíblica, teológica, isso aí é puro achismo de pessoas que pensam que conhecem a Bíblia, mas na verdade não as conhecem, inventam mentiras, inventam heresias. Bom, os Testemunhos de Jeová, em particular, é um grupo bastante tendencioso e gosta de encontrar bastante textos errôneos na Bíblia para colocar então aí as suas mazelas teológicas e doutrinárias. Sem falar também do movimento dos sabatistas, de Ellen White, sem falar do movimento aí do adventista do sétimo dia, que também é um movimento cheio de heresias, e eles então tentam introduzir isso no seio da igreja brasileira e mundial. Então o ponto de partida é o seguinte: não tem nenhum texto bíblico no Novo Testamento ou no Antigo Testamento que faça alusão sequer que o arcanjo Miguel seja Jesus ou que Jesus seja o arcanjo Miguel, ok? Eu vou ler um texto bíblico com vocês, eu vou colocar na tela também, para que vocês possam estudar comigo. Epístola aos Hebreus, no capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 4. Olha o que está escrito. Havendo, pois, Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Veja que o escritor aos Hebreus está testificando que Jesus é a expressão exata do próprio Deus, ok? Ou seja, Jesus é Deus, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles. Perceba a expressão eles, que é usada no versículo 4 de Hebreus capítulo 1, para demonstrar que não é um anjo, são anjos, não é um arcanjo, são arcanjos. Então, Jesus não é o arcanjo Miguel, não existe subsídio para dizer isso é heresia. Alguns tentam pegar o texto da epístola de São Judas, que é uma única epístola. São Judas escreveu uma única epístola, um único capítulo, e o versículo de número 9, que eu vou ler para vocês compreenderem que o texto por si só já declara que Jesus não é o arcanjo Miguel. Olha o que está escrito. Epístola de Judas, o único capítulo, versículo 9. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Perceba que o arcanjo Miguel aqui ele se coloca numa posição inferior à do próprio Cristo.
ok? Não tem nenhum nível de igualdade ou de comparação entre o anjo, que é uma criatura, e Jesus, que é o Senhor, Jesus, que é Deus. Então, só para resumir, eu vou dar aqui uma notinha teológica para que vocês possam compreender que o arcanjo Miguel não é Jesus, Jesus não é o arcanjo Miguel. A Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, ela possui algumas expressões que indicam a palavra anjo. Por exemplo, no Novo Testamento, o anjo é ángelos, que é a tradução regular na Septuaginta da palavra hebraica malak. Ambas significam mensageiro, ángelos. É usado umas poucas vezes no Novo Testamento para mensageiros humanos, como por exemplo os emissários de João Batista que foram até Jesus, segundo os textos bíblicos de Lucas 7, 24, Tiago 2, versículo 25, Lucas 9, verso 52 e assim por diante. Na maioria esmagadora das vezes, a palavra refere-se aos mensageiros de Deus, que povoam o mundo celestial e assistem em sua presença. A ângelos é usada tanto para anjos de Deus quanto para anjos maus. Existem outros termos no Novo Testamento para se referir aos anjos, que somente Paulo emprega, como por exemplo, principados e potestades. Em outras duas ocasiões é usado em referência aos demônios também, como Efésios 6,12, Colossenses 2,13 e em 3 ou outras aos anjos de Deus, como Efésios 3,10, Colossenses 1,16, 1 Pedro 3,22. Em todos os casos, refere-se ao poder e à hierarquia que existe entre esses espíritos. Uma outra palavra usada no Novo Testamento para anjos é pneuma, geralmente no plural, como pneumata, que quer traduzir por espírito, ou que é traduzida por espíritos. Embora o termo seja empregado geralmente para os anjos maus e decaídos, quase sempre qualificados pelo objetivo imundo, lá em Mateus 12,43, como em Lucas 4,36, Atos 8, verso 7. É usado pelo menos uma vez para anjos de Deus como sendo espíritos ministradores, como Hebreus 1, verso 14. Você perceba que não se tem nenhuma menção dentro do contexto do original da Bíblia do Novo Testamento grego, não se faz nenhuma alusão ao arcanjo Miguel sendo Jesus, o Jesus sendo o arcanjo Miguel. Isso é falácia, isso é heresia, isso é mentira, tá bom? Então não caia nessa conversa dos sabatistas, dos testemunhos de Jeová. Não sigam essa gente que distorce as escrituras e ensinam de maneira equivocada as escrituras, tá bom? Um outro ponto de vista é o seguinte, o anjo é uma criatura, Jesus é o Criador. Anjo não pode ser adorado, Jesus, por outro lado, ele é adorado. Anjo é feito para servir, ok? E Jesus, como Deus, ele é servido. Então existem algumas diferenças bastante relevantes em relação ao ministério de Cristo e ao ministério de anjos, como por exemplo, ok? Então, Jesus não é o arcanjo Miguel não é Jesus, não tem nada a ver, isso é heresia, isso é falácia tendenciosa de gente herética, sectária, das testemunhas de Jeová e também dos sabatistas, dos adventistas do sétimo dia, tá bom? Deus guarde você, sua casa e sua família. Se inscreve no canal, deixa o seu like e também o seu comentário. Jesus é o arcanjo Miguel? Não. Jesus não é o arcanjo Miguel, Jesus é Deus, ele é o Senhor das nossas vidas, tá bom? Beijo no seu coração, fique na paz e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Abraço!